O Prémio de Arquitetura do Douro, que vai este ano na sua 8ª edição, foi criado para enaltecer as boas práticas arquitetónicas realizadas nesta zona do país. O Douro Vinheteiro encontra-se classificado com a tipologia de paisagem cultural, evolutiva e viva. Quer isto dizer que não é um fóssil nem mesmo um cristal, é uma paisagem cultural, evolutiva e viva. E como o bem que integra a lista do Património Mundial da Unesco tem um conjunto de atributos de valor universal e excepcional. Desde logo, ligados naturalmente à cultura de uma vinha de montanha, em que a construção de socalcos em xisto era, digamos, um dos atributos mais interessantes, mais singulares, mais únicos desta paisagem. Desde os socalcos pré-filoxéricos aos mortórios, aos pós-filoxéricos, à vinha ao alto, patamares largos, patamares estreitos, enfim, toda a história do Douro está marcas na paisagem. No Douro existem algumas cidades, vilas, povoados, normalmente na encosta mais fresca da montanha, na parte de cima, e depois temos elementos que são absolutamente marcantes do povoamento do Douro, que são as quintas. A obra de enoturismo na Quinta do Saião, da autoria da arquiteta Paula Sousa Pinheiro, foi o projeto vencedor da edição de 2022 do Prémio de Arquitetura do Douro. Ao longo dos anos, o Prémio de Arquitetura do Douro foi, de facto, premiando exemplares notáveis da obra arquitetónica. E este foi o momento, de facto, de nós também pormos no mapa aquilo que são as quintas do Douro, tão típicas e tão típicas no sentido de tão alinhadas com o padrão de povoamento da região do Douro. Localizada em Vila Nova de Foscoa, esta obra incluiu a recuperação de um conjunto de edifícios que estavam em ruínas. Basicamente, isto era constituído pela casa principal, que é a Casa do Agricultor, por um lagar de azeite e por uma outra série de pequenas estruturas, a Casa das Ovelhas, a Casa dos Porcos, uma Casa do Forno e a adega, que está à cota baixa. O lagar e a casa principal estavam muito adulterados, mas ainda se conseguia perceber a forma dos edifícios. A minha intervenção consistiu em perceber a paisagem e desde logo houve uma questão que foi que novos materiais é que poderia introduzir aqui. Basicamente nós usamos os materiais que existiam no local, que é a terra, o saibro, o xisto, o granito e o reboco. Uma das questões é que o xisto é um material que se dilui completamente na paisagem, absorve toda a luz, portanto nós não conseguimos distinguir as formas dos edifícios. Por um lado integra-se perfeitamente, porque é muito matizado, este xisto tradicional é pedra empilhada, basicamente não tem consistência estrutural. Portanto houve muito cuidado em perceber que tipo de materiais é que utilizávamos, por exemplo, nas coberturas, e neste caso utilizamos umas lamelas de granito branco. Eu achei que a telha e o xisto eram dois materiais inconciliáveis e tentei que os novos materiais introduzidos também dessem uma expressão mais contemporânea à obra. Eu costumava falar nesta obra quase como um palimpsesto. Nós conseguimos perceber os extratos das várias camadas, das várias épocas que existiam aqui. Tentámos reciclar muitas partes da construção, desmontar e reciclar, reintroduzir na própria construção. E tentámos deixar alguns fragmentos, uma peça de ruína, uma rocha que emergia depois da escavação, porque no fundo são os elementos que vão dar sentido ao próprio projeto, não é? Todo o enquadramento é bonito, uma vista a 360 graus de todos os espaços do Saião. O rio é também um elemento importante. Eu queria que os arranjos exteriores, do mesmo modo que os espaços interiores, fossem concretizados através de superfícies contínuas, daí estas grandes plataformas de saibro que são delimitadas por perfis metálicos e que são elementos que são fundamentais e que também vêm introduzir alguma contemporaneidade à obra. Criado em 2006 pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, o Prémio de Arquitetura do Douro quer divulgar e promover a excelência da arquitetura e as boas práticas executadas no Alto Douro Vinheteiro. É atribuído de 2 em 2 anos e pretende contribuir para a preservação desta paisagem única. Em dezembro será conhecido o vencedor da edição de 2024.